Olá, meu querido amigo aluno do oitavo ano, minha querida amiga aluna do oitavo ano do Colégio Diocesano. Vamos rever as questões das mensais e da bimestral a respeito de geometria, triângulos, etc, etc, que você viu ao longo desse bimestre e que vai cair na sua prova terça-feira, ok? Então vamos para alguns conceitos que eu preciso lembrar a vocês. Essa primeira questão, antes de mais nada, claro, eu vou lhe pedir, se você está gostando desse conteúdo, se ele vai te salvar, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para quando novidades surgirem. Eu tenho muitos vídeos para o oitavo ano, muitos vídeos para o nono ano, já preparando você já no próximo ano aqui, tá certo? E qualquer coisa, minhas redes sociais estão aqui, @professor João Antônio, dá um oi lá, ok? Se quiser assistir aula comigo para essa quarta unidade que vem aí, esse quarto bimestre, que vem pegando pesado, tá certo? Então, dá um oi aqui, @professor João Antônio, fala comigo, para a gente poder... Nós temos uma escola de reforço aqui em Caruaru e, portanto, podemos ajudar vocês a passarem tranquilamente pela quarta unidade, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas. Ok, olha o que nós temos. Observe as medidas dos ângulos indicados no envelope a seguir, certo? Eu tenho esse ângulo aqui, que vale 5x menos 20, e tenho esse ângulo aqui, que vale 3x mais 10, certo? Como é que a gente começa a descobrir quem são os valores de x e de y? Porque o y é esse ângulo aqui. Pronto. A única coisa que eu quero que você entenda é que essa figura que foi desenhada com a abertura do envelope é um losango. Isso aqui é um losango. A questão não fala, mas como são dois triângulos exatamente iguais, porque é a boca de abertura do envelope, então isso aqui é um losango, tá certo? Qual é a característica de um losango que a gente precisa usar sobre ângulos? Muito simples, muito tranquilo. Os ângulos opostos são iguais, ou seja, são congruentes, né? Significa que este ângulo daqui é exatamente do mesmo tamanho desse ângulo aqui. Essa é a primeira característica. A primeira característica é que os ângulos opostos, isso é uma característica, na verdade, de todo paralelogramo. O losango ele é um paralelogramo. Uma característica de todo paralelogramo é que os ângulos opostos têm o mesmo valor, mesma medida, certo? Ok, segunda característica, essa sim, uma característica de um losango. As diagonais de um losango, ou seja, essa linha que eu estou pintando aqui agora e esta linha que eu estou pintando aqui agora, elas dividem o losango, os ângulos do losango pelo meio. Então, meu amigo, este ângulo que está aqui, ele é metade do ângulo de cima. E este ângulo que está aqui, ele é metade do ângulo de baixo. Pronto. Então, nós temos aqui um ângulo que é metade do ângulo de cima e nós temos um ângulo que é metade do ângulo de baixo. E veja só, se o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo, então metade do ângulo de cima é igual a metade do ângulo de baixo. Descobrimos o x. Metade do ângulo de cima é igual a metade do ângulo de baixo. Então, a expressão 3x mais 10, ela tem que ser igual em tamanho à expressão 5x menos 20. Pronto. Eu criei uma equação. Se eu criei uma equação, o que é que eu posso fazer? Eu posso brincar assim, ó. Passo 3x para esse lado, passa o menos 20 para esse lado. Vai ficar assim. 10 mais 20, porque o 20 passou, né? Era negativo, passou positivo, é igual a 5x menos 3x. 10 mais 20 é 30. 5x menos 3x é 2x. Isso significa, passo o 2 para cá dividindo, que 30 dividido por 2 é igual a x, o que significa que x é igual a 15. O valor de x é 15. Só essa resposta não vale, porque aqui está dizendo 55. Essa resposta não vale, porque aqui está dizendo 23. Eu acho que é 23, está errado.
Então, as únicas duas respostas válidas são a B e a A. Ok, agora eu preciso descobrir quem é o Y. Como é que eu descubro quem é o Y? Muito fácil, muito fácil. Este ângulo, não estou falando do Y, eu estou falando do ângulo todo, eu estou falando desse ângulo todo, certo? Ele tem que somar com esse ângulo todo para dar 180. Então, os ângulos vizinhos de um paralelogramo, os ângulos vizinhos de um paralelogramo, sempre tem que dar 180 graus somados. Então, se eu descobrir quem é aquele ângulo grandão, eu subtraio de 180, descubro quem é o ângulo lateral, e aí eu divido por 2, descubro quem é y, porque y é metade, ok? Então, vamos lá. Vamos descobrir quem é 3x mais 10. X a gente já descobriu, é 15. Então, 3x mais 10 é 3 vezes 15 mais 10, que é 45 mais 10, que é 55 graus. Então, veja só, esta metade aqui é 55 graus. Se a metade é 55 graus, quanto é o dobro? Pronto. Então, é 2 vezes 55 graus, que dá 110. Então, perfeito. Esse cara vermelhão aqui, ele mede 110 graus. 110 graus, ok? Bom, se ele mede 110 graus, o outro mede 70, porque é o que falta para completar 180. Então, o ângulo de cima mede 110 graus. O ângulo de baixo, esse que eu vou pintar agora de verde, esse ângulo todo aqui, que eu estou pintando de verde, ó, esse cara também mede 110 graus. Certo? 110 em cima, 110 embaixo. Então, as laterais têm 70. 70, 70. E quanto é metade de 70? Porque o y é apenas metade de 70. Metade de 70 é 35. Resposta, letra B. Tudo bem? Se não entendeu, volta, retorna. Mais um slide, né? Volta o vídeo aqui para poder ver a resolução. Bora lá? Próxima questão. Também da bimestral, diz assim: observe as medidas dos ângulos do quadrilátero a seguir. Qual a medida do maior ângulo desse quadrilátero? Bom, houve um erro nessa questão, porque ele falou que isso é um quadrilátero, mas não disse que era um paralelogramo. Se ele não afirmou que é um paralelogramo, eu não posso afirmar alguma coisa. Eu vou subentender, tá certo? Eu vou dizer o seguinte: isso aqui é um paralelogramo. Na verdade, eu nem preciso, tá? Esquece, nem preciso. Por que eu não preciso? Por que eu não preciso? Porque a gente tem que lembrar de uma coisa. A soma dos ângulos internos, de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Não esquece disso. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Então, se você desenha 1, 2, 3, 4, um quadrilátero, esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo tem que dar 360 graus. É isso que eu vou fazer. Eu vou somar todos eles. Quer ver? Vamos lá. 5x menos 5 mais 3x menos 15 mais 3x mais 45 mais 2x mais 10 tem que ser igual a 360. Aí o que é que eu vou fazer? Obviamente vou fazer a soma algébrica aqui, né? Vou fazer a soma 5x mais 3x mais 3x mais 2x. 5x mais 3x, 8x. 8x mais 3x, 11x. 11x mais 2x, 13x. Ok?
13x. Vamos ver agora. Menos 5, menos 15, menos 20. Mais 45, mais 25. Mais 10, mais 35. Então, menos 5, menos 15, dá menos 20. Menos 20 mais 45 dá mais 25. Mais 25 mais 10 dá mais 35. Então, isso aqui vai dar mais 35. Tem que ser igual a 360. Certo? Passo 35 para cá, vai ficar 13x é igual a 360 menos 35. 13x é igual a 360 menos 35. 13x é igual a 325. E agora a gente faz que x é igual a 325 dividido por 13. 325 dividido por 13. Bora fazer? Bora, né? É o jeito. Vamos lá. 325 dividido por 13. 32 dá 2. Isso aqui dá 26. 32 menos 26 dá 6. Desce o 5. 65 dividido por 13 dá 5. 5 vezes 13, 65. Pronto. Nosso x é igual a 25. Certo? Veja, eu descobri o x. A pergunta é, qual é a medida do maior ângulo? Qual é a medida do maior ângulo deste quadrilátero? Eu vou ter que substituir o x aqui. Em vários aspectos, eu vou ter que substituir o x. Certo? Por exemplo, olha só. 5x menos 5. 5 vezes 25, que é o x, menos 5. 5 vezes 25, 125. 125 menos 5, 120. Então, esse cara aqui tem 120 graus. 5x menos 5. 5 vezes x, que é 5 vezes 25, né? 5 vezes x menos 5. E o x é 25. Ok, aquele cara é 120. Eu não vou testar esses dois aqui, não. Eu não vou testar nem esse, nem esse. Por quê? Porque eu sei que eles são menores. Eles são mais apertadinhos, eu sei que eles são menores. Eu vou testar só os obtusos. Só os obtusos, certo? Olha só. 3x. 3x é 3 vezes x mais 45. Vai dar no mesmo. 3 vezes 25 mais 45. Isso dá 75 mais 45. Isso dá 120. Isso aqui é um paralelogramo mesmo. É um paralelogramo. Para ele ter dois ângulos opostos iguais, paralelogramo. Então o outro só pode ser 60. O maior ângulo deste quadrilátero tem 120 graus. Perceba que essa resposta não precisava de cálculo. Por que essa resposta não precisava de cálculo? Primeiro, nenhum ângulo pode ter 360. Nenhum ângulo pode ter 360, certo? Por quê? Porque a soma de todos é 360. Então eu já cortava a letra D. Você percebe que esse ângulo é bem aberto. Se ele é aberto, ele é mais aberto do que 90 graus. Veja, ele é mais aberto do que um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Aqui tem, ó, eu estou pintando de vermelho 90 graus. Mas ele tem mais do que 90 graus. Então o valor só podia ser maior do que 90 graus. Não podia ser nem 80 nem 60. A resposta só podia ser 120. Eu não precisava fazer cálculos para olhar e dizer é 120. Bem rápido dava para perceber isso. Ok? Vamos lá. Ah, João, por que você não explicou logo tão rápido? Porque eu tenho que te ensinar a escrever o cálculo, porque o professor quer que você prove que você raciocinou, certo? Mas assim, ficaria bem claro, bem rápido se você olhasse. Cara, esse ângulo é maior do que 90, então não pode ser nem 80 nem 60. E é claro que eu não posso ter 360 em um só ângulo, porque 360 é a soma de todos os ângulos do quadrilátero. A resposta só podia ser 120. Vamos lá.
Observe a imagem do trapézio a seguir, certo? Veja só, trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos. O lado, esse Bzão aqui de baixo é a base maior, esse Bzinho aqui de cima é a base menor. Os outros dois lados são os lados não paralelos, tá certo? Veja, aqui está dizendo, esse enfeite, essa decoração aqui, está dizendo que esse lado do trapézio tem a mesma medida desse lado do trapézio aqui. Gente, se ele tem a mesma medida, se os dois lados não paralelos têm a mesma medida, isso é um trapézio isósceles. Um trapézio isósceles. Os dois lados não paralelos têm a mesma medida. Trapézio isósceles. Um trapézio isósceles, ele forma triângulos exatamente iguais dos dois lados. Ou seja, este triângulo que eu estou desenhando aqui, ele é igual a esse triângulo aqui. Igual, os ângulos são os mesmos. Os ângulos são os mesmos. Ele disse que esse ângulo aqui, é 22 graus. Então, este ângulo aqui também é 22 graus. Certo? Esse ângulo aqui também é 22 graus. Portanto, eu tenho um ângulo de 22, porque esse triângulo é igual a esse aqui também é um ângulo de 22, certo? Mas a pergunta é, quem é o ângulo X e quem é o ângulo Y? Veja só, se esse cara é 22, vamos desenhar algumas coisas aqui que são importantes. Primeiro a gente vai começar por Y. Se esse ângulo aqui de baixo é 90 graus, é porque esse ângulo aqui também é 90 graus, certo? Lembre-se que esse ângulo aqui é 180, porque é uma linha reta. Então, se tem 90 do lado de cá, tem 90 do lado de cá, certo? Então, veja, 90, 22 aqui em cima. 90 embaixo, 22 em cima. Quem é Y? Veja, preste atenção nisso, certo? Todo triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, A mais B mais C tem que dar 180. Então, se aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 22, isso dá 112. 90 e 22 dá 112. 112 para chegar em 180 é quanto? É só fazer a subtração, né? 180 menos 112. Né? Pede emprestado aqui, fica 7. Aqui fica 10. 10 menos 2 dá 8. 7 menos 1 dá 6. 1 menos 1 dá 0. 68 graus. Então, veja. Este ângulo Y é 68 graus. É o que falta para completar, para dar 180. A resposta pode ser a letra A ou a letra C. Não pode ser nem essa, nem essa. Ok? Agora, vamos lá. Quem é o X? Esse é um problema. O X é este cara aqui. O X é este cara. O desenho do X é esse cara. Ou seja, 90 mais os 22 daqui. Porque esse cara aqui é 90, né? Quando você desenha um triângulo, um trapézio isósceles, e você cria as alturas, né? Você cria esses traços verticais fazendo 90 graus com o chão, ele também faz 90 graus com o teto. 90 graus também ele faz com a base menor. Então, beleza. Nós temos aqui 90 desse lado, mas desse lado aqui nós temos 22. Então, 90 mais 22, 112. Resposta, letra C. 112 e 68. Porque, veja só, X é isso tudo.
x não é somente isso aqui, nem é somente isso aqui, não. X é isso tudo, é 90 mais 22, 112, letra C. Bora lá, essa aqui é um pouco interessante demais, certo? Primeiro, a figura mostra um retângulo cortado por alguns segmentos de reta. Retângulo cortado por alguns segmentos de reta, certo? Sabendo que as distâncias indicadas na figura, ou seja, essa distância aqui e essa distância aqui, sabendo que essas duas distâncias referem-se aos segmentos entre dois pontos, ou seja, o que ele está me dizendo é que essa distância é daqui até aqui. Certo? Essa distância é daqui até aqui. E essa distância, 2y, é daqui até aqui. Certo? Pronto. Então eu quero dizer quem é essa distância vermelha, quem é essa distância vermelha. Ok? Vamos lá. Determine a medida dos ângulos alfa, beta e o valor de y. Pronto. Alfa está aqui. Alfa está aqui. Beta está aqui. Pronto. E eu tenho que saber o valor de y. Eu vou começar pelo valor de y, o que é mais fácil. Veja, a figura ela é um retângulo. Então, beleza, ela é um retângulo. Ó. Isso aqui e isso aqui. Tá certo? Os traços vermelhos são parte da diagonal ou das diagonais. O que é uma diagonal? Diagonal é uma linha reta que liga isso aqui, ó, corta o retângulo ao meio. E aqui tem outra diagonal. Eu quero que você entenda que quando as diagonais se cruzam num retângulo, quando as diagonais se cruzam num retângulo, este pedaço tem o mesmo tamanho que este, que tem o mesmo tamanho que este, que tem o mesmo tamanho que este. Então, os pedaços, as metades das diagonais têm sempre o mesmo valor. Então, se esse cara aqui vale 8, esse cara mede 8, esse cara mede 8, esse cara mede 8. Então, eu sei que esses dois traços vermelhos aqui, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque são metade de uma diagonal. Veja que a diagonal vai até aqui, ó. A diagonal vai até aqui. Pronto. E a outra diagonal vai até ali em cima. Pronto. Então, significa que esses dois traços vermelhos têm a mesma medida. Então, se esses dois traços vermelhos têm a mesma medida, eu posso começar calculando dizendo que eles têm a mesma medida. Então, 5y menos 6 tem que ser igual a 2y. Passo 2y para cá, passo menos 6 para cá. 5y menos 2y é igual a 6 positivo. Porque o 6 estava negativo, ficou positivo. 5y menos 2y é igual a 3y. 3y é igual a 6, o que significa que y é igual a 6 dividido por 3, o que significa que y vale 2. Pronto. Y vale 2. Certo? É só lembrar como é que a gente começou com esse raciocínio. Isso é um retângulo. Então, as diagonais ela tem o mesmo tamanho. Então, as metades das diagonais têm o mesmo tamanho. Então, esse traço vermelho, 5y menos 6, é igual a 2y. E a gente começou para chegar aqui. Muito bem. Agora, vamos fazer o restante, certo? Vamos fazer o restante. Primeiro, certo? Você já viu como eu fiz isso, tá? Agora, me permita. Vamos riscar de outro jeito, certo? Isso aqui, ó. Esse ângulo mais o beta mais esse ângulo vermelho mais esse ângulo vermelho mais o beta tem que dar 180.
Por quê? Porque, afinal de contas, uma meia-lua é 180, né? Um meio círculo é 180. Então, esses três caras juntos são 180. Se eu descobrir quem são os dois vermelhos, eu descubro quem é o beta. Basta descobrir quem são os dois vermelhos e eu descubro quem é o beta. Ok? Mas vamos pensar comigo uma coisa. Pensa comigo uma coisa, certo? Olha só, que ângulo é esse? Isso aqui é um retângulo. Então, se isso aqui é um retângulo, esse ângulo que está aqui é um ângulo reto. Esse é um ângulo reto, 90 graus. Se esse cara é um ângulo reto e este aqui tem 30, então quem é o que falta para completar 90? Vamos pintar de outra cor? Pronto. Quem é esse cara? Veja que o ângulo que está encostado ali é um ângulo de 90. O ângulo que fica nas quinas de um retângulo sempre tem 90. Então, se aquele vermelho já é 30, esse aqui é 60. Porque 60 mais 30 igual a 90. Então, já sabemos que esse cara tem 60 graus, certo? Se esse cara tem 60 graus, quem é este daqui? Quem é este daqui? Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Olhe, observe que isso aqui, olha eu pintando aqui, ó, de verde. Isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo. Nós temos 60, 70, nós temos 60, 70 e o que falta para 180. 60 com 70, 130. Esse cara aqui só pode ser 50. 60 mais 70, 130. Para completar 180, esse cara aqui é 50. Ok? Veja o que é que eu estou desenhando. Estou desenhando um bocado de triângulos. Certo? Um bocado de triângulos. Ok, agora olha outro triângulo que eu vou desenhar com vocês. Outro triângulo que eu vou desenhar com vocês. Certo? Se esse cara é 30 graus, e quem fez esse 30 graus foi a diagonal que fez 30 graus aqui, ó. 30. É porque esse cara também é 30. As diagonais, elas estão exatamente no mesmo ângulo. Então, esse cara é 30. Esse cara, formado pela diagonal, também é 30. Porque isso é um retângulo. Ah, João, tu fosse buscar um ângulo lá no outro canto, vai ficar complicado. Vai não. Presta atenção agora o que eu vou fazer. Presta atenção agora o que eu vou fazer. Este triângulo, que eu estou marcando de laranja, este triângulo, ó, com a diagonal, o lado aqui de cima, e esse cara aqui. Pronto. Este triângulo tem 30 desse lado, 30 desse lado, 90 desse lado, nesse ângulo aqui ele tem 90. Quanto é que falta aqui? 60. 30 mais 90, 120. 120 para 180, este ângulo que está aqui é 60. Mas veja só, se este ângulo é 60 e já tem uma parte ali que é 50, bora desenhar. Já tem uma parte aqui que é 50. Quem é o alfa? 50 para completar 60, falta 10. Esse cara aqui é 10. 10 graus.
Portanto, o ângulo alfa tem 10 graus. Ok? Veja as informações que foram necessárias para a gente fazer. Todas as informações que foram necessárias para a gente fazer. O ângulo de uma diagonal, o ângulo que uma diagonal forma com o lado superior é 30 graus. O ângulo que a outra diagonal faz é o mesmo. Porque as diagonais têm o mesmo tamanho e o mesmo ângulo. Aí eu desenhei esse triângulo laranja, certo? Ok. Terminou ainda não. Terminou ainda não, certo? Se é tudo formado por diagonal, então os ângulos são exatamente iguais. Aí olha o que nós temos aqui. Esse cara aqui é 110. Como é que eu sei que esse cara é 110? Porque 110 mais 70, que é esse lado aqui, tem que dar 180. Então, se esse cara daqui é 110, ó, esse que eu estou pintando agora, é 110. Então, nesse triângulo aqui, nesse triângulo eu tenho 110 mais 30, 140. O cara que está aqui só pode ser o que falta para completar 180, que é 40. Se isso se replicar aqui como um espelho, esse cara aqui também tem 40. 40 mais 40, 80. Esse beta é para completar 180, é o que falta. 100. Portanto, o beta tem 100 graus. O ângulo alfa tem 10 graus, o ângulo beta tem 100 graus, o valor de y é 2. Complicada? Bonita essa questão, muito bonita. Se você não entendeu a explicação, volta um pouquinho para ver desde onde eu comecei. E se tiver alguma dúvida, manda essa dúvida para mim, certo? A gente vai responder ela durante o domingo, tá? Se for uma das dúvidas que ficar, ok? Ok, olha só. No triângulo abaixo, o ângulo A mede 44 graus. O ângulo A, esse ângulo aqui, mede 44 graus. Esse ângulo B mede 56. Já está escrito ali, mas eu vou escrever aqui, certo? E o ponto I é o incentro do triângulo, ou seja, o ponto I é o incentro do triângulo. Determine a medida do ângulo AIC, ou seja, determine a medida desse ângulo aqui. Determine a medida desse ângulo aqui, AIC. Pronto. O que nós vamos fazer? Uma das coisas importantes sobre essa questão é você lembrar o que é o incentro. Incentro é o encontro das bissetrizes. Incentro é o encontro das bissetrizes. O que são bissetrizes? O encontro das bissetrizes é o incentro. Então, significa que esse traço aqui é uma bissetriz e que esse traço aqui é uma bissetriz. Pronto. É o que significa. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz é um traço que corta o ângulo no meio. Então, significa que esse pedacinho aqui é 22. Ó, esse que eu pintei aqui. Se o ângulo A é 44, isso aqui é metade do ângulo A, isso aqui é 22. Ok? Mas quem é o ângulo C? Quem é o ângulo C? A gente vai ter que somar, né? O A mais o B mais o C tem que dar 180 graus. O A vale 44, o B vale 56 e o C vale quanto? 44 mais 56 dá 100. O C é 80. Ó, isso dá 100 mais C tem que ser igual a 180. O que significa que o C vale 80 graus. Pronto. Então, o C vale 80 graus. Se o C vale 80 graus, esse cara aqui é 40, porque ele é metade, porque esse traço é uma bissetriz. Então, esse vermelho que eu pintei é 40. Percebe que isso forma um triângulo? Isso forma um triângulo. 40 mais 22
é igual a 62. 62 para completar 180 é esse cara aqui, ó. É justamente o ângulo que se pede. 62 para completar 180, faltam 118. Então, 62 mais 118 graus dá 180. Esse cara aqui mede 118 graus. Tranquilo demais. É só lembrar o que é uma bissetriz. Pronto. Sabendo que o triângulo abaixo é equilátero e que as medidas estão em centímetros, determine o seu perímetro. Eita! Equilátero. O que significa um triângulo equilátero? Ele tem todos os lados iguais ou congruentes, com a mesma medida. Então, eu sei que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Eu vou começar fazendo uma equação, dizendo que 2x mais 1 é igual a 3x menos 3. Certo? 2x mais 1 é igual a 3x menos 3. Então, eu vou fazer o seguinte, passar o 3 para cá, passar o 2 para cá. Vai ficar 1 mais 3 é igual a 3x menos 2x. 1 mais 3 é igual a 4, x é igual a 4. Massa, eu achei o valor de x, mas a questão não pergunta o valor de x. Quem marcou aqui 4 centímetros, parou aqui. Achei o x, mas a pergunta não quer o x. A pergunta quer o perímetro. E o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. A soma de todos os lados. Então, eu descobri o x, massa, mas eu tenho que descobrir qual é o lado. Certo? Então, vamos pegar o seguinte, já que eu sei que x é igual a 4, vamos pegar isso aqui e vamos dizer 2 vezes 4 mais 1. Porque 2x mais 1 tem que ser 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. O lado deste triângulo vale 9. Então, todos os lados valem 9, porque ele é um triângulo equilátero. 9 mais 9 mais 9. O perímetro deste triângulo é 27 centímetros. 9 mais 9 mais 9. A pergunta é, qual é o perímetro? Não era qual é o x. A pessoa achou o valor de x, opa, vou marcar ali. Bobeou, foi vacilo, certo? Prestar atenção no que é que está sendo pedido, perímetro. Bora lá. Muito bem, aqui é uma questão teórica. Em um canteiro triangular ABC, serão plantados 6 tipos diferentes de hortaliças. Para isso, ele foi decomposto, utilizando-se ripas de madeira nas 6 regiões triangulares representadas na figura a seguir. A decomposição ocorreu de modo que cada lado do canteiro fosse dividido ao meio, em relação ao triângulo ABC. Ou seja, isso aqui dividiu esse lado ao meio. Esse pedaço tem o mesmo tamanho que esse pedaço. Certo? Vamos lá. Esse lado aqui foi dividido ao meio. Significa que este ponto F é o ponto médio entre C e H. Ou melhor, C e B. Certo? E, finalmente, esse lado aqui, o lado CA ou AC, ele foi dividido ao meio no ponto D. Significa que ele foi dividido em 2 partes iguais, certo? Pronto. Gente, quando eu tenho um traço que parte de um dos lados, veja só, ele parte de um dos vértices, do vértice C, e chega até o lado oposto, exatamente no ponto médio, nós dizemos que esse traço é chamado de mediana. Mediana, veja, a mediana é um traço que nasce no vértice do triângulo
e atravessa o triângulo, chegando até o ponto médio do lado oposto. Esse aqui também, ó, nasce no vértice A, e vai se encontrar no ponto médio do lado oposto. Esse cara também, ele está ligando o ponto médio do lado oposto, ao vértice. Então, esses três traços verdes são medianas. Qual é o nome do ponto onde as medianas se encontram? O ponto onde as medianas se encontram, que aqui no caso foi o ponto H, é chamado de baricentro. Baricentro é o encontro das medianas. Ortocentro é o encontro das alturas. Incentro é o encontro das bissetrizes. E circuncentro é o encontro das mediatrizes. É decoreba, não é? Eu acho que você sabe que é. Mas essa questão foi teórica e era respondida desse jeito, ok? Bora lá. A figura a seguir mostra um triângulo equilátero ABC, cujo ortocentro está representado pelo ponto O. Então, beleza, olha só. Ortocentro é o encontro das três alturas de um triângulo. É o encontro das três alturas de um triângulo. Qual é o valor do ângulo alfa? Qual é o valor do ângulo alfa? Gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer vocês lembrarem é o seguinte. Preste atenção a isso. Preste bem atenção a isso. Num triângulo equilátero, um triângulo que tem os três lados iguais, ele também tem os três ângulos iguais. 60, 60 e 60. Pronto. Os três ângulos de um triângulo equilátero valem 60 graus. Cara, se isso aqui vale 60 graus e aqui já tem 30, quanto é que tem aqui? 30. Né? 30. Portanto, esse ângulo tem 30 graus. Agora vamos desenhar isto aqui. Isso aqui que eu desenhei é ou não é um triângulo? É. Certo? Isso aqui é um triângulo que tem 30 graus aqui. Vamos desenhar aqui melhor. 30 graus. Certo? E está perguntando quem é esse ângulo aqui. Cara, se eu soubesse quem era esse ângulo, não facilitaria a minha vida? Facilitaria muito, né? Se eu soubesse quem é aquele ângulo. Porque era só somar ele com 30 e aí a gente descobria o nosso alfa. Pois bem, ortocentro é o encontro das alturas de um triângulo. O que é a altura de um triângulo? Preste atenção. A altura de um triângulo sempre é o traço que nasce no vértice e chega do outro lado a 90 graus. Então, se esse traço partiu do vértice e ele é uma altura, cara, se isso aqui é uma altura, certo? Se isso é uma altura, esse cara tem 90 graus. Porque a altura nasce no vértice, nasce num vértice e toca o lado oposto sempre a 90 graus. Sempre. Então a altura, ó, a gente chama de altura, nasce no vértice, nasce e toca o lado oposto sempre a 90 graus. Então esse cara é 90. Se esse cara é 90 e esse aqui é 30, o que falta para completar 180 é 60. Porque 90 mais 30, 120. 120 para 180, 60 graus. Portanto, a resposta realmente é 60 graus. Quem respondeu
entendeu, certo? Bora lá. No triângulo ABC abaixo, a medida do ângulo B é 60. A medida do ângulo B é 60. A medida do ângulo C é 40. Sabendo que BD e CE são bissetrizes relativas aos lados, determine o valor de x e y. Para x, eu não preciso me preocupar. Por quê? Isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo. Se um dos ângulos é 60 e o outro ângulo é 40, então 60, 40. O outro ângulo só pode ser 80. Por quê, João? Porque 60 mais 40 é igual a 100. Falta quanto para completar 180? Falta 80. Então, x é igual a 80 graus. Pronto. Rápido e fácil. Titia, me dá um 7 na amizade. Funcionou não, filhão. Não respondeu essa? Certo? Pronto. Então, beleza. X a gente já sabe. X. 80. Agora, bora para y. Bom, quando a gente vê, ele está dizendo que isso aqui é uma bissetriz. E isso aqui é uma bissetriz. O que é uma bissetriz? Divide o ângulo ao meio. Então, se esse cara é 60, esse aqui é 30. Esse aqui é 20. Certo? 30 graus, 20 graus. Se você somar esses dois, dá 50. Então, o que falta para completar é 130. Y é 130 graus. X é 80, Y é 130. Fácil. As informações estão no enunciado da questão. Ok? Bora lá. Determine as medidas de x e y indicadas no retângulo abaixo. Isso é um retângulo. Isso é um retângulo. Então, veja, se isso é um retângulo, esse cara tem 90 graus, massa, esse cara tem 90 graus. Já tá, o desenho já está aí, né? Obviamente. Mas veja, isso aqui é um triângulo. Ó. Isso aqui é um triângulo. Deste triângulo, 90 graus já estão aqui. Então significa que os outros dois ângulos somados têm que dar 90. Porque você sabe que um triângulo tem que dar 180 graus. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, se eu pegar esse cara aqui, esse cara, mais esse cara aqui, tem que dar 90. Por quê? Porque 180 menos esse ângulo de 90, aqui já tem 90, menos esse ângulo de 90. 180 menos 90 dá 90. Então, eu vou começar com o seguinte cálculo. 5x, opa, não, é caneta. É 5x mais 3 mais 12x mais 2 tem que ser 90 graus. A soma desses dois ângulos laranja tem que ser 90 graus. Então, 5x mais 12x, 17x. 17x mais 5. 17x mais 5 tem que ser 90. Passo 5 para cá. 17x é igual a 90 menos 5. Significa que 17x é igual a 85. Significa que x é igual a 85 dividido por 17. Se você fizer o cálculo, vai ver que x vale 5. Preste atenção, o valor de x vale 5. Agora, eu preciso descobrir o valor de y. Y é este ângulo aqui.
certo? Cara, se eu descobrir quem é esse ângulo daqui, é só eu subtrair de 90. Então, bora lá. 12x mais 12. 12x mais 2. 12x mais 2 é 12 vezes 5 mais 2, porque x é igual a 5, né? A gente já sabe que x é igual a 5. 60 mais 2, 62. Então, este ângulo laranja tem 62 graus. E o y? O y é o que falta para fazer 90. Por que o que falta para fazer 90? Porque você sabe que esses dois ângulos juntos formam 90. Porque isso aqui é um retângulo. Então, esses dois ângulos juntos, essa quina desses dois ângulos juntos, formam 90 graus. Aí é só subtrair. 90 menos 62. Y é igual a 90 menos 62. Y é igual a 28 graus. Pronto. Portanto, x vale 5 e y vale 28. Simples assim. Ok? Bora lá. Dado o triângulo isósceles com base BC. O triângulo isósceles com base BC. Então, ele está dizendo que este triângulo tem esta base aqui. A base é o chão de um triângulo isósceles. E um triângulo isósceles ele tem dois lados iguais. Os lados iguais são esses aqui, ó. Isso aqui, esse lado é igual a esse aqui. A base é o único lado que é diferente. Tudo bem? Então, bora. Descubra qual é o valor de x. Ele quer saber qual é o valor de x aqui. Certo? Eu não vou ser partidário da ideia de que esta questão, ela, assim, que essa questão pode fazer com que você ache que só com o olhômetro você consegue responder a questão. Preste atenção, preste atenção. Este ângulo, ele está muito aberto. Ele está mais aberto do que 90 graus. Porque 90 graus seria assim, né? Ó. 90 graus seria assim. Então, esse ângulo é obtuso. Se esse ângulo está mais aberto do que 90 graus, ele é obtuso. Ele tem mais de 90 graus. Se ele tem mais de 90 graus, ele não pode ser 18, ele não pode ser 36, ele não pode ser 72. Ou ele é letra D, ou ele é nenhuma das alternativas. Certo? Então, veja, esse ângulo ele é obtuso. Esse x é muito aberto. Muito aberto. Mas a gente não pode fazer muita coisa. Certo? Aí, olha o que ele está dizendo. Primeiro, ele está dizendo que BD e AE são duas de suas bissetrizes. Ou seja, isso aqui, AE, AEA, é uma bissetriz. E isso aqui é uma bissetriz. Certo? Bissetriz, bissetriz. Cara, presta bem atenção a isso. Presta bem atenção a isso. Ele disse na questão que esse ângulo é 18. Esse ângulo é 18. Se esse ângulo é 18, então esse ângulo também é 18. Por quê? Porque se isso é uma bissetriz, ela cortou o ângulo em dois ângulos iguais. Se essa metade é 18, a outra metade é 18. Então, esse ângulo aqui de cima vale 36, que é 18 mais 18. Certo? Aquele ângulo lá de cima vale 36. Então, a gente tem um triângulo isósceles. Que ele tem aqui em cima 36. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, eu tenho que saber quem é esse ângulo e quem é esse ângulo. Tem um detalhe, isso é um triângulo isósceles. Se isso é um triângulo isósceles, os ângulos das bases são iguais. Então, esse cara aqui é x e esse cara também é x. Eles valem a mesma coisa. Não vou usar x não para não confundir com a letra ali. Eu vou chamar esse ângulo de A. Pronto, A e A. Veja, esses dois ângulos são iguais. Isso só acontece no triângulo isósceles. No triângulo isósceles, o ângulo de cima
é diferente. Os ângulos das bases, os ângulos que tocam a base, aliás, né, os ângulos que tocam a base, eles são iguais. Então é muito fácil. Ó, 2A, 2 vezes A mais 36, tem que ser 180. 2A tem que ser 180 menos 36. 2A tem que ser 144. Então, significa que o ângulo A, tem que ser 144 dividido por 2, o ângulo A tem que ser 72 graus. Portanto, aqui tem 72 graus, aqui tem 72 graus. Certo? 36 aqui em cima, 72 aqui embaixo, 72 aqui embaixo. Pronto. Ok? Aí a gente chega nessa, ó. A gente chega nessa aqui. Se aqui tem 72, é porque aqui tem metade de 72, porque isso aqui também é uma bissetriz. Então tem 36. Analisando somente este triângulo agora, que eu estou pintando de azul, analisando somente este triângulo agora, pronto. Analisando somente este triângulo, eu tenho 18 mais 36. 18 mais 36. 8 mais 6, 4. Vai 1. 54 graus. O que falta para 180? 54. 180 menos 54. 6, 2, 1. Certo? 126. Ou seja, este ângulo que a gente estava procurando é 126 graus. Resposta, letra D. Tudo bem até aí? Estamos chegando perto do final. Estamos chegando perto, bem perto do final, certo? O perímetro do quadrilátero da figura mede 96 centímetros. A medida do lado AD é quanto? Ele quer saber a medida desse lado aqui. Quanto é a medida do lado AD? Cuidado, viu? Ele não está pedindo X. Está pedindo a medida do lado AD, mas a gente tem que descobrir X primeiro. Então, veja, ele disse que o perímetro mede 96. Então, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mede 96. Porque isso é o perímetro, né? Então, 2x mais 3x mais 1, mais 10, mais 25 é igual a 96. Certo? 2x mais 3x, 5x. Mais 1 com 1, 10, 11, com 25, 36. 5x mais 36, igual a 96. Passo 36 para cá, subtraindo. 5x é igual a 96 menos 36. 5x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 5. X, portanto, é igual a 12. X é 12, certo? Mas eu não quero saber x, eu quero saber quem é 3x mais 1. 3 vezes 12 mais 1. 36 mais 1, 37. A medida do lado AD é 37 centímetros. Beleza? Bora lá. A figura a seguir representa um trapézio isósceles. As medidas dos ângulos agudos e obtusos desse trapézio são iguais a... Ou seja, o ângulo agudo é esse aqui, é o ângulo menor do que 90. Pronto. Eu quero saber quem é esse ângulo. E o ângulo obtuso são aqueles ângulos maiores do que 90. Então, esse aqui é um ângulo obtuso. Certo? Quando o trapézio é isósceles, os dois ângulos obtusos são exatamente iguais e os dois ângulos agudos são exatamente iguais. A gente vai descobrir primeiro o obtuso para depois descobrir o agudo. Porque se esse ângulo A
ele é igual a esse ângulo B, é só eu construir a equação que diz isso. Na hora de construir a equação, a gente tem que construir a equação verdadeira, a equação que fale a verdade. Então, eu sei que A é igual a B, porque isso é um triângulo, é um trapézio isósceles. Então, eu sei que 3x menos 26 tem que ser igual a 5x menos 82. Certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai passar o x de menor quantidade para um lado e passar o número para o outro. Vai ficar assim, 5x menos 3x é igual a menos 26 mais 82. Pronto, menos 26 mais 82. Aqui é uma subtração, na verdade, né? É 82 menos 26. Então, 82 menos 26. 6 para 12, 6. 7 menos 2, 5. 56. Isso aqui fica 56, certo? 56 é igual a 2x. Isso significa que x é igual a 28. Por quê? Porque é 56 dividido por 2. X é igual a 28. Certo? X sendo 28, eu descobri quem é esse cara. 3 vezes x menos 26. 3 vezes 28 menos 26. 3 vezes 28 dá 84. Não. 3 vezes, eu acho que é isso mesmo. 84. 3 vezes 28. 84. 84 menos 26. Isso vai dar 64, 60, 58. 58. Não pode. Aquilo ali é um ângulo obtuso. Não pode. Como é que aquilo ali não pode? Isso aqui é um ângulo obtuso. Certo? 58. Aqui a gente está tendo um problema. Veja, 3x, se o x foi 28, 3 vezes x menos 26, isso vai dar 58. Isso está dizendo que esse ângulo aqui vale 58. E esse ângulo aqui não vale 58. Isso aqui deveria apontar para cá. Ou seja, essa informação deveria apontar para cá. Isso deveria ser a medida dos ângulos pequenos, não dos ângulos grandes. Assim, a figura ficou errada, ok. Mas se o ângulo pequeno é 58, porque um ângulo menor do que 90 graus, ele só pode ser agudo, ele não pode ser obtuso, certo? Então, se isso aqui é 58, o outro cara, veja, num trapézio, os ângulos que estão no mesmo lado, somados, eles têm que dar 180. Essa é outra regra do trapézio, certo? A regra do trapézio é assim, se o trapézio for isósceles, os dois ângulos obtusos são iguais e os dois ângulos agudos são iguais. Mas é uma regra para todo trapézio, é que a soma dos ângulos de mesmo lado, ou seja, esse ângulo mais esse ângulo aqui tem que dar 180. Então, para eu descobrir o grandão tem que ser 180 menos 58. 180 menos 58. Isso dá 2, 7, 2, 122. A resposta só pode ser 58 e 122. Veja só, 58. Na hora que eu descobri o 58, só tinha uma resposta, né? Já era a letra D ali, não tinha o que fazer. Mas essa questão foi mal formulada por causa da figura. A figura mostra que essas expressões pertencem aos ângulos obtusos. E essas expressões deveriam estar próximas aos ângulos agudos, que são os ângulos de baixo, menores do que 90 graus. Certo? Bora lá. Estou querendo terminar logo isso, que eu já passei de 1 hora de aula, já está cansando, né? Em um paralelogramo, os ângulos internos opostos são congruentes. Essa informação aqui já está sendo dada. Ou seja, os ângulos opostos, esse ângulo e esse ângulo, são iguais. Certo? Aplicando essa propriedade, pode-se afirmar que a medida do menor ângulo é quanto? Bom, aqui eu vou dizer, esses ângulos opostos, eles são iguais. Então eu começo assim, x mais 65 tem que ser igual a 3x menos 5. Certo? Passo o x para cá, passo o 5 para cá.
fica 65 mais 5 é igual a 3x menos x. Certo? 65 mais 5 é 70, 3x menos x é 2x. Isso significa que o x só pode ser 35. Veja, x é 35. Mas eu não sei quem é esse cara. Eu posso somar aqui, ó. X mais 65. Então, quem é 35 mais 65? Isso aqui dá 100. Perdão. Portanto, esse ângulo obtuso é 100. Esse ângulo obtuso é 100. Se os ângulos obtusos são 100, num paralelogramo, os ângulos que são vizinhos têm que dar 180. Então, este ângulo, mais este ângulo tem que dar 180. Isso é uma característica dos paralelogramos. Na verdade, é uma característica já dos trapézios, certo? Desde os trapézios é assim. E isso significa que esse cara aqui só pode ser 80. Então, a pergunta é essa. O menor ângulo, o ângulo agudo desse paralelogramo é 80 graus. Esse cara aqui. Por quê? Por duas razões. Os ângulos opostos são iguais. Então, eu consegui fazer uma equação para descobrir o x. Quando eu descobri o x, eu apliquei ele nessa fórmula para descobrir quanto é que vale o ângulo obtuso, o ângulo aberto. E aí, o ângulo obtuso descoberto, eu subtraio de 180 e descubro o ângulo agudo. Resolvido o problema. Certo? Bem facilzinha. Essa questão foi muito fácil. E essa aqui, a nossa última questão, nossa última questão, ela diz o seguinte. Vê como foi rápido a pessoa que desenhou. Qual é a medida do ângulo x? Qual é a medida desse ângulo aqui? Do ângulo x. Certo? Muito simples. Isso aqui é um triângulo. Isso aqui é um triângulo. Certo? Ele está dizendo que M é o ponto médio do lado CD. Então, M tem metade para cá e metade para cá. Então, esses dois triângulos vermelhos são iguais. Por que, João, esses dois triângulos vermelhos são iguais? Porque isso é um retângulo. Se isso é um retângulo, esse lado é igual a esse. Certo? Se isso aqui é o ponto médio, a distância desse é igual a esse, porque eles estão partindo dos cantos do retângulo para o ponto médio do outro lado. Então, são dois triângulos iguais. Dois triângulos iguais, esse cara aqui está marcando que tem 50. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui, que não veio marcado na questão, também é 50. Se ele é 50 e aqui tem 90, e aqui tem 90, certo? Então, eu sei que esse cara é 40. Por quê? Porque é o que falta para completar 180, minha gente. Né? 50 mais 90, 140. Falta 40. 50 mais 90, 140. Falta 40. Então, se esses dois que eu pintei agora são 40 e 40, dá 80. 80 para completar 180, porque isso aqui é um meio círculo, isso aqui vai dar 100. Portanto, x é igual a 100. Ok? Muito bem. Espero que isso possa ajudar você aí na sua prova de recuperação nessa terça-feira. E se quiser assistir uma aula comigo neste domingo, tá certo? À tarde, para tirar todas as suas últimas dúvidas, entre em contato comigo através do @professor João Antônio no Instagram, tá certo? Estarei com o maior prazer para atendê-lo, beleza? A gente se vê então. Curte e comenta, já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho se achar interessante. Tem muito material para o 8º ano aqui, inclusive para a 4ª unidade do 8º ano, tá certo? E você entra em contato comigo se quiser reforço, ajuda em matemática para essa 4ª unidade que vai pegar pesado. Um grande abraço.